A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso, conhecendo a Bíblia livro por livro, dando continuidade aí ao livro de Gênesis. E nessa aula de hoje vamos falar sobre Isaac. A partir aí de Gênesis 25 e versículo 19, nós temos aí o relato da história bíblica sobre Isaac. Isaac, ele passou a maior parte de sua vida no sul da Palestina, nas cercanias de Gerar, Reobote e Berseba, conforme a gente pode observar no mapa aí à direita. Isaac era um homem dedicado à meditação, ele era um homem conciliador, tranquilo e passivo. Cometeu erros assim como seu pai Abraão cometeu, mas assim como seu pai, ele buscou a Deus. Ele sempre ocupou, no relato de Gênesis, um lugar secundário, exceto no capítulo de número 26 do livro de Gênesis. Nessa página, nós vamos aqui falar um pouco sobre o nascimento dos filhos de Isaac e de Rebeca, Jacó e Esaú. Rebeca, ela era estéril e foram 20 anos entre o casamento de Isaac e Rebeca e o nascimento de Esaú e Jacó, conforme a gente pode observar em Gênesis 20 e 26. O versículo 20 fala: o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Então, nesse versículo, nós temos a idade de Isaac, 40 anos. E no versículo 26, nós temos aqui o relato bíblico da idade de Isaac, quando Rebeca deu à luz aos gêmeos. O versículo diz: depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Então, esses dois versículos, mostram para a gente que entre o casamento de Isaac e Rebeca e o nascimento dos gêmeos, tem ali um intervalo, um período de 20 anos. Rebeca era estéril e Deus, então, fez ali um grande milagre para que o povo hebreu viesse da descendência de Abraão. Foi necessário Deus ter feito ou ter tirado a esterilidade de Sara e também agora de Rebeca. Quando Rebeca estava grávida de Jacó e de Esaú, ela ouviu de Deus a promessa que está em Gênesis 25 e 23, a profecia, onde Deus disse a ela, 2 nações estão em seu ventre, o mais velho servirá ao mais novo. Então Deus, ele trocou o costume daquele tempo, porque naquele tempo o mais novo servia ao primogênito, ao mais velho. Mas como Deus conhece todas as coisas antecipadamente e viu que Esaú desprezaria os valores espirituais, os valores da primogenitura, e Jacó, ele apreciava as coisas espirituais, Deus então já diz isso para Rebeca, que o mais velho, no caso Esaú, serviria o mais novo, no caso aqui, Jacó. Então, Esaú, o nome significa peludo, ele também foi chamado de Edom, que significa vermelho, porque ele comeu um guisado avermelhado, conforme diz lá em Gênesis 25 e versículo de número 30. Esaú foi o ancestral dos edomitas e ele também era um hábil caçador. Esaú era guiado pelas emoções e as aventuras, era impulsivo, sem domínio próprio e não apreciava os valores espirituais. Jacó, cujo nome em hebraico é Yaakov, significa o que segura pelo calcanhar. Depois Esaú interpretou esse nome como suplantador, lá em Gênesis 27, versículo 36. Jacó, ele era pacífico e amava a vida doméstica, a vida do lar,
mas era interesseiro, ardiloso e astuto. Apesar disso, ele se preocupava com o espiritual. Nesta página vamos ver aqui o caráter de Esaú e o caráter de Jacó. Ao vender a primogenitura, Esaú demonstrou que não dava valor a ela. Ele se preocupava apenas com a satisfação física e imediata. Outra coisa que demonstra que Esaú não valorizava o legado do seu pai, né, e do seu avô, era que ele casou-se com mulheres pagãs, etéias, chamadas de Judite e Bazemate. E casou-se também com uma cananeia, prima dele, chamada Maalate, que era filha de Ismael. O texto de Hebreus 12 e 16 cita Esaú como uma pessoa profana, ou seja, sem espiritualidade. Já com relação ao caráter de Jacó, nós temos aqui que ele anelava o espiritual, porém achou que precisava ajudar a Deus a cumprir aquela promessa, né? De Gênesis 25 e 23, onde diz que 2 nações estão em seu ventre, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então ele fez toda uma estratégia, combinando ali com sua mãe, né? Para poder, na sua ilusão, né? Dar ali uma ajudinha para Deus. Isso foi um grande erro e ele colheu as consequências desse erro lá na frente, né? Então a primogenitura entre os hebreus incluía velar pelo pacto e perpetuar a linha messiânica. Jacó sempre demonstrou interesse nisso, ao passo que Esaú não. Conforme diz Hebreus 12 e 16, ele era profano, né? Não valorizava as coisas espirituais. O direito de primogenitura, de acordo com as tábuas de Nuso, lá de sudeste de Nínive, que foram descobertas, indicavam que naquele tempo, naquela época, a primogenitura poderia ser transferida de um para o outro. Inclusive, nessas tábuas de Nuso, lá relata um contrato onde um irmão pagou para receber parte da herança 3 ovelhas. Então, aqui nós temos uma comprovação de que o direito de primogenitura poderia sim ser transferida para outra pessoa, como aconteceu aqui na história de Jacó e de Esaú. Nessa página aqui, nós temos o relato de Gênesis 26, onde Isaac foi abençoado em Gerar. Esse capítulo, Gênesis 26, registra 3 adversidades enfrentadas por Isaac. Nós temos ali a questão da fome, a questão do perigo, né, da promessa de Deus sobre a vida de Rebeca não se cumprir, e também a provocação dos filisteus. Então a letra A fala sobre a fome, onde houve um grande período de fome ali em Canaã, e por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Deus advertiu Isaac para não ir para o Egito, mas para permanecer em Gerar. Em Gênesis 25, de 2 a 5, nós temos ali Deus reafirmando as suas promessas. Nós temos o relato de Gênesis 26, 2 a 5, né, que diz: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, nesse texto, a gente tem Deus reafirmando as promessas dele para Isaac. O Senhor abençoou Isaac com uma grande colheita, conforme a gente pode ver em Gênesis 12 e versículo 13. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu.
naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Então a gente tem aqui, nesse período de fome, Deus permite, que Isaac vai para Gerar, e ele o abençoa ali tremendamente e também reafirma as promessas para Isaac e sua descendência. Mas ali houve um grande perigo das promessas de Deus com relação à descendência se prejudicar ou se complicar, tendo em vista que Isaac mentiu que Rebeca era a sua irmã. Abimeleque, Deus providenciou que ele visse Isaac acariciando Rebeca, e isso foi uma evidência de que Deus estava protegendo a vida de Rebeca. As promessas de Deus para a vida de Isaac e de Rebeca foram preservadas, Então Deus não permitiu que se tocassem em Rebeca. Bom, nessa próxima página, a gente tem aqui a provocação dos filisteus. Os filisteus consideravam Isaac um estranho e intruso e reclamaram para si o território. Inclusive, os poços que Abraão havia perfurado, os filisteus foram lá e os entupiu, num ato de grande provocação. Isaac não quis brigar e preferiu então ceder do que brigar ali com os filisteus. Isaac perfurou um poço, e esse poço foi chamado de Ezeque, porque os moradores daquela região tomaram para si aquele poço. Isaac depois furou um segundo poço, novamente aqueles moradores daquela terra tomaram para si aquele poço, então ele foi chamado de Sitina, que significa inimizade. Por fim, os filisteus se cansaram de perseguir Isaac, e Isaac foi grandemente recompensado por Deus. Ao perfurar ali o terceiro poço, houve abundância de água naquele poço perfurado, e aquele poço foi chamado de Rehovot, largueza, prosperidade. Aí dali, de Gerar, Isaac foi para Berseba, onde Deus confirmou-lhe o pacto, de acordo com Gênesis 26, versículo 24, que diz: naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Então, nesse versículo, nós temos aqui a confirmação de Deus para com Isaac com relação ao pacto, onde a descendência de Abraão abençoaria todas as famílias da terra. E a gente sabe que esse descendente maior é a pessoa bendita de Jesus. Isaac edificou um altar ali em Berseba e invocou o nome do Senhor. Os filisteus, vendo que Deus abençoava tremendamente Isaac, procuraram firmar um tratado, uma aliança de paz com Isaac, conforme a gente vê em Gênesis 26, versículo 28 até o 31, que diz: eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Então encerra aqui a nossa aula. Deus abençoe os irmãos, e amanhã teremos mais uma aula, mais uma passagem ou algumas passagens bíblicas para nós meditarmos. Um abraço, fiquem com Deus.